Olá! Agora vamos falar de scanning e skimming. Scanning e skimming são estratégias de leitura. O scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada. Exemplos típicos são o uso do dicionário para obter informação sobre o significado de palavras ou a utilização do índice de um livro para encontrar um artigo de interesse. Existe uma sucessão de passos para a aplicação do scanning. Essas etapas consistem em ler primeiramente a questão e identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Isso quando você tem um questionário para responder sobre algum determinado texto. Então, é importante primeiro ler o enunciado da questão para identificar a palavra-chave da pergunta, o que vai ser buscado para a resposta. Procurar o significado desta palavra, caso a questão esteja em português e for permitido o uso de dicionário. Localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos. E ler somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois na maioria das vezes a resposta estará nele. O scanning é uma técnica mais rápida para encontrar informações de maneira rápida e eficiente. Já o skimming é uma prática que consiste em observarmos o texto apenas para detectar o assunto geral, sem nos preocuparmos com os detalhes. Por isso, devemos atentar para a disposição do texto, compreender os parágrafos introdutórios e conclusivos, além de observar os elementos não verbais como imagens, gráficos, tabelas, entre outros. Busca-se nessa estratégia detectar o sentido geral do texto, por meio de dicas como cognatos, falsos cognatos, palavras conhecidas, termos destacados. Nesse sentido, o conhecimento prévio da língua inglesa é muito importante para a execução desta prática. No caso do skimming, não é necessário que se saiba o significado de todas as palavras para compreender o texto. Basta que se conheça ou que se tenha um vocabulário com um bom número de substantivos e verbos e conectores para entender o sentido geral do texto apresentado. Em ambas técnicas, o scanning e skimming, você vai naturalmente obtendo a ideia geral de cada texto, identificando o assunto e prevendo informações essenciais ao texto. No momento da prova de vestibular, ou Enem, você vai ler cuidadosamente todos os parágrafos, percebendo a função e razão de haver certas palavras destacadas ou em caixa alta, em negrito ou em itálico, etc., mesmo que não se saiba o significado de todas elas. Aqui há uma tabela para comparar características do scanning e do skimming. No scanning temos Vocabulary Selectivity, seleção de vocabulário. Você vai buscar no texto palavras pré-determinadas que aparecem no enunciado da questão ou nas alternativas. Keep an eye on the text, manter o olho no texto. Então, há uma relação direta entre o enunciado da questão e o texto, sempre alternar. Cognates, helpers, cognatos e ajudantes. Os cognatos são aquelas palavras que têm uma grafia parecida do inglês com o português e significados semelhantes entre o inglês e o português. Specific details, detalhes específicos, o uso de determinadas palavras, como uma conjunção but, que quer dizer mais ou porém, então da ideia de uma informação vai ser contraposta a um because, porque vai haver uma explicação para algo. Visual contact, contato visual. No scanning, você passa os olhos no texto, vai observando e buscando informações. O skimming é um fast reading, é uma leitura rápida. É feita a leitura de todo o texto, porém não se atendo a cada detalhe, uma leitura rápida buscando o significado geral do texto. Concentration and focus. O skimming pede concentração e foco para identificar principalmente a ideia geral do texto. General Text Idea, a ideia geral do texto. No skimming, busca-se descobrir qual é a ideia do texto, sobre o que ele fala. E aí, de acordo com os parágrafos ou com algumas informações ou palavras específicas ou
frases retiradas do texto relacionadas às outras informações, vai se construir esse conceito da ideia geral do texto. Text goals, objetivos do texto. Para que aquele texto foi construído ou escrito? É uma propaganda? É um cartaz? É uma dissertação? É um texto injuntivo? Que tipo de texto? Que formato? Para quem aquele texto é escrito? Para crianças? Para adultos? Qual é o objetivo dele? E subject information, informação sobre o assunto. Identificando qual é o assunto geral, vai-se buscar palavras, frases e estruturas dentro do texto que reforcem aquela ideia aqui. Exemplo, se um texto fala sobre comida, vai aparecer palavras como food ou como calories, comida, calorias, nutrients, nutrientes. Então, essas informações vão complementar o sentido do texto. Tanto em português quanto em inglês, a interpretação de textos em provas de vestibular ou Enem passa por algumas etapas. Começando do alto, ler as expressões faciais dos personagens. Se tiver imagem ou figura, a expressão facial do personagem dá uma ideia da informação. Seguindo no sentido horário, ler os movimentos dos personagens. Se é uma tira, se é um cartoon, se é uma charge, a forma como eles se movimentam, ou deveriam se movimentar, ou o movimento que eles sugerem, ajuda na compreensão. Ler os detalhes ao redor dos textos. A borda, fundo, destaque para algum termo. Ler em conexão ao que você já sabe, o seu background. E aí é importante sempre ampliar o seu background. Quanto mais você lê diversos textos, quanto mais você alimenta o seu conhecimento, seja em língua estrangeira, com vocabulário mais amplo, ou seja em língua nativa português, melhor vai ser a sua compreensão. Ler as palavras essenciais, as palavras-chave, as palavras importantes. Em geral, são substantivos e verbos. Ler o ambiente, local apresentado na questão. Ler termos em destaque como negrito, itálico, caixa alta. Ler as referências, tais como data e fonte. Ler e abusar das palavras cognatas. Elas são grandes facilitadoras. Palavras que têm grafia e significados em inglês parecido, semelhante ao do português, podem ajudar muito a compreender o sentido do texto. Ler e identificar os falsos cognatos disfarçados. Para isso é necessário estudá-los, compreender, identificar alguns. É muito comum as pessoas verem a palavra push, que é escrita P-U-S-H, e acreditarem que seria puxar. Mas push é um falso cognato, ele significa empurrar. Ler o título, os enunciados, os comandos, achar o que se pede. É importante, antes da leitura do texto mesmo, no enunciado descobrir o que é que você vai buscar no texto, o que é que o enunciado está pedindo exatamente. Ler e fazer deduções relacionadas ao assunto. De acordo com a informação que foi passada pelo texto, o que você supõe, o que provavelmente esse parágrafo quer representar. Continuando, temos correção de atividade. If you can read it, why eat it? O texto aqui foi retirado da prova do Enem de 2014. Aparece aí uma propaganda, um cartaz, que diz: se você não consegue ler, por que comer? No centro, no meio da lupa, mesmo que você não consiga, não compreenda inglês, aparece a palavra ingredients, que é um cognato, que são ingredientes. Indo para a questão pergunta: implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If You Can Read It, Why Eat It? Os leitores são alertados para o perigo de quê? Então, a questão pergunta que, informando que essa campanha alerta para um determinado perigo. Que perigo seria esse? Se aparece na imagem uma criança segurando uma embalagem de chips, batatinhas ou salgadinhos, aparece uma lupa mostrando o termo ingredients, destacando claramente o texto, já é possível ter alguma ideia, mesmo que não se traduza o texto ao pé da letra.
Abaixo tem uma frase: Food label literacy. It's just not natural. O que seria isso? É alguma coisa que não é natural. Então, e food refere-se à comida. Letra A das alternativas. Qual é esse perigo que está sendo alertado aí? Acessar informações equivocadas sobre a formulação química dos alimentos empacotados. B. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição. C. Desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. D. Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados com conservantes. Ou ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. A pergunta do enunciado é, a partir da campanha If you can read it, why read it? Os leitores são alertados para um perigo e mostra o rótulo. Todos sabemos que no rótulo dos produtos há a composição desses produtos, mas nem sempre essa composição é clara. E na maioria das vezes, as pessoas em geral não conseguem identificar quando tentam ou nem chegam a tentar identificar os ingredientes. Muitas vezes elas não leem os rótulos. Normalmente, quando vamos comprar algum produto, são letras tão pequenas e às vezes um vocabulário que não é acessível para a maioria da população, que não há nem o interesse e quando há o interesse não há compreensão. Então a frase é bem clara. Se você não consegue ler, por que comer? Alerta para o perigo de quê? De consumir alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição. A campanha alerta para a necessidade de buscar entender a composição dos alimentos. Próxima questão. Também retirada do Enem de 2014, diz assim: Turning brown. A 4-year-old boy was eating an apple in the back seat of the car. When he asked, Daddy, why is my apple turning brown? Because, his dad explained, after you ate the skin off, the meat of the apple came into contact with the air, which caused it to oxidize, thus changed the molecular structure and turning into a different color. There was a long silence. Then the son asked softly, Daddy, are you talking to me? Depois da leitura do texto, temos o enunciado. O ideal é que se lê primeiro o enunciado. Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito de humor é obtido em função de. Primeiro, o enunciado já nos diz que é uma conversa com uma ideia de humorística, de piada. E sabemos que temos participantes. Então, a questão pede o que causou o efeito de humor nela. Letra A. Da dificuldade que o pai estava enfrentando para dar uma resposta ao filho. Letra B. De o pai dizer que a maçã tem carne que muda de cor em contato com o ar. Letra C. De um menino de 4 anos entender uma explicação científica sobre oxidação. Letra D. Do fato de a criança não saber por que a maçã que estava comendo era marrom. Ou letra E. Da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. As alternativas já dão uma ideia de que há um pai e um filho conversando. No início do texto, nós já encontramos algumas informações que indicam essa conversa. Temos aqui a 4-year-old boy, um garoto de 4 anos de idade. Eat é comer. Apple, maçã. Car, carro. Então, já temos a ideia de que um garoto estava comendo uma maçã no carro. Então ele, o garoto, perguntou: a quem? Ao daddy. Daddy é o pai. Why is my apple turning brown? Mesmo que você não saiba o significado todo das palavras, sabe que tem um porquê, que tem maçã e tem marrom. Então, provavelmente ele está perguntando por que a maçã dele está ficando marrom. E aí o pai explica, because. Because é o porquê resposta. E começa a explicar. Aí fala da skin, que seria a pele, meat of the apple, a carne da maçã ou a polpa, air, ar, oxidize, isso também é um cognato que lembra oxidar, molecular structure, estrutura molecular,
Turning, se tornar, different color, de cor diferente. Pela resposta, percebe-se que é uma resposta complexa, com palavras que talvez não sejam adequadas para uma criança de 4 anos de idade, para explicar por que a maçã ficou marrom. Na última frase, fala-se de um long silence, um longo silêncio. E aí o son, o filho, perguntou, calmamente, Daddy, are you talking to me? Você está falando comigo? Então, o humor do texto aparece aqui no final. Are you talking to me? Qual seria a alternativa adequada para responder essa questão? Seria a letra E, da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. Muitas explicações para uma criança de só 4 anos de idade. Por isso que o menininho pergunta ao final, pai, você está falando comigo? Na próxima questão, também retirada do Enem 2014, temos Deficiency of Locomotion. Indo para o enunciado, diz assim, ao abordar o deslocamento de várias espécies com base em um estudo que leu, Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que a. Amplia a quantidade de energia gasta no planeta, b. Alcança a mesma velocidade de uma bicicleta, c. Altera a velocidade com a qual nos movemos, d. Torna os meios de transporte mais eficientes, ou e. Aumenta o potencial de nossas mentes. Falando de computador, de Steve Jobs, que é um nome muito conhecido por ter se tornado famoso por ser o criador da empresa Apple e muito famoso pelas suas inovações tecnológicas, a pergunta do texto é, ao abordar o deslocamento de várias espécies, então vai falar de algum tipo de espécie se movendo. Com base no estudo que aparece aqui, apresenta o computador como uma ferramenta que nós queremos saber o que Steve Jobs diz em relação ao computador como ferramenta. I read a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. The condor used the least energy to move a kilometer. Humans came into a header impressive, showing about a third of the way down the list. That didn't look so good, but then someone at Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. And a man on a bicycle blew the condor away. That's what a computer is to me. The computer is the most remarkable tool that we've ever come up with. It's the equivalent of a bicycle for our minds. Buscando cognatos, podemos descobrir que read, no caso aqui no passado read, ele leu um estudo que mediu a eficiência da locomoção de várias espécies no planeta. Os próprios cognatos já indicam isso. Cita o condor, que é uma ave, consegue utilizar até suas últimas energias para se mover 1 quilômetro. Os humanos vieram numa inexpressiva terceira posição dentro desse estudo. Mas então, apresenta aí um contraste a essa argumentação que os humanos seriam ruins para se locomover em relação a outros animais. Alguém da American Scientific, provavelmente uma revista ou um centro de pesquisa, tiveram o insight, a ideia de testar, test the efficiency, de testar a eficiência da locomotion de um homem numa bicycle, numa bicicleta. Então, um homem numa bicicleta conseguiu vencer o condor. E aí é o que Steve Jobs compara. O computer is to me. O computador é para mim. The computer is the most remarkable tool we've ever come up with. É uma das ferramentas mais marcantes, porque é equivalente a uma bicicleta para as nossas mentes. Então, ao abordar o deslocamento de várias espécies, com base em um estudo que leu, Steve Jobs apresenta o computador como uma ferramenta que aumenta o potencial de nossas mentes. Próxima questão também do Enem 2014, Tennessee Mountain Property Description. Em jornais, há diversos anúncios que servem aos leitores. Vamos lidar com um anúncio de jornal.
O conteúdo do anúncio veiculado por este texto interessará a alguém que está procurando. Então, aí você vai deduzir, não vai estar claro, mas pelo que é oferecido no anúncio, deduzir qual é o cliente, o provável cliente para esse anúncio, para esse serviço. Unrenovated house for less than $290 per month, dollars per month. New windows, siding flooring, laminated throughout the tile and entryway and bathroom. Kitchen cabinets, countertop, back door, fresh paint and laundry on main floor. Heat bills are very low due to a good solid house and an energy-efficient furnace. Por algumas informações, sabemos que a nossa descrição refere-se à casa. House, renovated house. É possuir. Por menos, less, que $290 por mês. Então, está voltado para alguém que tem interesse em casa. Novas janelas, piso laminado, tiles, azulejos, no banheiro, gabinete de cozinha, armários de cozinha, bancada, porta dos fundos, fresh paint pintada recentemente, laundry, lavanderia, floor, piso, main floor no piso principal, aquecimento, good solid house, uma casa, uma boa e sólida casa, com eficiência energética, energy efficient. Então, o conteúdo do anúncio veiculado interessa a quem? Letra A. Emprego no setor imobiliário. B. Imóvel residencial para compra. C. Serviços de reparos em domicílio ou pessoa para trabalho domésticos na D. Ou letra E. Curso de decorador de interiores. O conteúdo do anúncio veiculado por este texto interessará a alguém que esteja procurando um imóvel residencial para compra. Temos as nossas referências e ficamos por aqui. Por hoje é só.